Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana falando hoje dos desafios desse governo, né? Desafio do déficit zero. Juliana Rosa, conta tudo pra gente. Boa tarde. O negócio cobertor é curto, né, Ineg? Aí o Congresso está puxando de um lado, o governo está puxando do outro, não tem dinheiro para tanta demanda, né? Boa tarde, Ineg, para você, para Débora, boa Oi. tarde aí para o nosso ouvinte. Acabou de sair, inclusive, a informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião com os líderes da Câmara antes mesmo da volta do recesso parlamentar, marcou uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 29, justamente para poder conversar com os deputados da medida provisória da reoneração da folha de pagamento e do veto que o presidente Lula fez às emendas de comissão, ou seja, dinheiro ali para os deputados. Já estavam contando, inclusive, pegando aliados do Centrão ali, do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que a gente vê é que tem um impacto enorme disso na gestão também dos gastos do governo, porque o Congresso está gastando muito dinheiro e o presidente Lula está tentando ali segurar para não ter que cortar, principalmente na Menina dos Olhos, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. E aí, Oineg, o que a gente percebe é que é, essa meta aí de déficit zero, que o governo ainda insiste em manter, ninguém espera mais que ela seja mantida. Eu estava até agora há pouco, fui conversar com um especialista em contas públicas, o Pedro Schneider, e ele estava me explicando que a previsão, ele da equipe do Itaú, eles estão prevendo um déficit em torno de 80 bilhões de reais. A gente falava que tinha que ter 168 bilhões, né, para poder entregar o déficit zero, e eles calculam que o governo vai conseguir entregar mais ou menos a metade do que precisava entregar. E aí ele diz que não é impossível entregar o déficit zero por dois fatores. Um, se a economia crescer mais do que se espera. Eles estão prevendo aí um crescimento de 1,8%. Se crescer mais, como tem acontecido nos últimos anos, a arrecadação de impostos pode aumentar. Se fala muito que aquele pagamento dos precatórios, né, que o governo resolveu antecipar e pagar tudo no ano passado, isso também possa virar consumo, possa impulsionar o PIB aí em torno de 0,3 ponto percentual do PIB. E a outra questão, Eneg, é que o governo pode contingenciar. Ele pode segurar, em março vai ser a primeira avaliação de receitas e despesas, e provavelmente eles teriam que contingenciar para não mudar a meta. E mesmo que mude a meta, né, que o especialista estava me explicando, é que também depende muito do tempo que isso vai ser decidido, porque uma coisa é decidir não cumprir a meta agora no começo do ano, outra coisa é ver que houve um esforço e a meta foi descumprida mais para o final do ano, né? Então você tem ali um debate enorme, né? Acho que principalmente a sociedade hoje se pergunta muito onde é que está o esforço de corte de gastos, né? Eu perguntei para o Pedro Schneider, esse especialista, se a reforma administrativa ela tem essa capacidade de ajudar no corte de gastos. Ele acha que a reforma administrativa que funcionaria era aquela que atacaria os altos salários, os penduricalhos, os privilégios, sabe? Principalmente o judiciário, que a gente sempre vê exemplos sempre inacreditáveis. Agora, será, né, que você vê os políticos só falam em gastar, né? Você acha que eles vão fazer um movimento para poder reduzir os ganhos da classe política? É difícil acreditar, né? É porque você não tem fé. Mas assim, eles dão sinais de sobra de que o negócio deles é cortar, 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 para devolver para a sociedade um ambiente razoável, com uma taxa e com uma carga tributária baixa. Eu não sei como você não enxerga. É tão claro, tão evidente, é inacreditável. Mas, de fato, você olha uma eleição que vai custar 5 bi, né? Sendo que a tecnologia está aí, barata. Hoje em dia, para fazer uma filmagem, para gravar um vídeo, gravar um áudio, não é mais necessário aquele equipamento que se usava no passado, né? Quantos vídeos muito bem feitos por influenciadores digitais você vê por aí
E o voto, a disputa pelo voto, virou um negócio inacreditável. Podia ser muito mais simples. O nosso colunista Fernando Schiller reclama disso, olha, desde a primeira vez que eu falei com ele. Tem que reduzir o dinheiro desses caras. Só aí são 5 bi. Claro, o Brasil não precisa só de 5 bi, né, Juliana? Você falou em 190. Mas é aquilo. É 5 aqui, 10 ali, 10 acolá, privilégios, benefícios. A impressão que dá é que a gente tem oportunidade fantástica para fazer isso, mas nem com a pressão, nem com a necessidade a gente consegue, né, Juliana? Pois é, eu estava olhando aqui, Eneg, uma coisa que a gente sempre fala tanto, que no Brasil, quando você vai olhar o volume de gasto, não é falta de dinheiro, né, Eneg, é falta de eleger prioridades, ver exatamente onde é que você vai colocar o dinheiro. Então, só aumentar impostos é uma coisa que se faz historicamente no Brasil. Saiu agora há pouco, o Tesouro Nacional divulgou o número da despesa do governo no ano passado, 4 trilhões e 600 bilhões de reais. É quase a metade do PIB só em gasto público. Aqui, um levantamento oficial do Tesouro Nacional mostrando as despesas do governo de 4 trilhões 630 bilhões de reais. É sempre impressionante quando que a gente vê que é sempre trilhão, né, Enéas? Sempre em trilhões que a gente fala, tem muito dinheiro e nunca sobra para aquelas políticas essenciais ali. Aí é sempre mais fácil aumentar tributação. A dúvida é o quanto que a sociedade ainda aguenta isso, né? Quanto que você vai ter que segurar esse volume de gastos. Para segurar, você tem que ter todo ano um volume de receitas para poder ter dinheiro para pagar as despesas. E não é todo ano que vai ter essas medidas pontuais que estão acontecendo, né? E aí Pois faz é. como, né? Juliana, quando você pega esse número que você falou, você tem só de pessoal 380 bi, quase 400 bi de pessoal. Aí você tem previdência. A previdência é uma montoeira de dinheiro, né? É uma coisa impressionante o que a gente gasta com previdência. A gente gasta mais com previdência do que com pessoal. A gente vai ter que voltar a falar de reforma da previdência em breve também. Não tem jeito. O problema é que os 3 maiores gastos são pessoal, previdência e pagamento de juros, amortização e tal. Amortização, pagamento de juros, você só vai conseguir reduzir com redução de taxa de juros. Redução de taxa de juros só virá com avanço fiscal, com ganhos fiscais. Ganho fiscal a gente só vem se tiver corte. Para ter corte precisa mexer no orçamento. Para mexer no orçamento precisa fazer reforma, transformações, reforma administrativa, reforma da Previdência de novo. Não dá para enxergar, eu não consigo enxergar. Os políticos acham que já fizeram muito com a reforma tributária que nem foi concluída ainda, né, Juliana? Pois é, eu até perguntei um pouco sobre o impacto que essa reforma tributária de fato vai ter na economia, nessa conversa que eu tive com o Pedro Schneider, especialista em contas públicas. Ele disse que ainda está prevendo que a alíquota média com a reforma tributária, para quem não está em regimes especiais, vai ser 27,5%, que é uma das alíquotas mais altas do mundo, mas não significa que vai ter aumento de carga tributária, porque a gente já paga uma carga muito grande. O que aconteceu foi, de fato, reorganizar o peso, né, das cobranças de impostos, mas quando você pega ali o volume geral, você vê que não tem espaço para reduzir carga tributária. E ainda, Eneg, agora esse ano, a preocupação também é que você tem um debate muito grande no Congresso para poder aprovar aquelas leis complementares da reforma tributária, né? E aí, qual é o grande risco que ele me falou? Por exemplo, quando você vai discutir que saúde tem tratamento diferenciado, uma coisa é o que se faz com o dinheiro público para o SUS, para a saúde pública. Outra coisa é o que se faz para a saúde privada, né? Não pode ter o mesmo peso. Então, você tem ali um jogo sempre muito forte de lobby de todos os tipos, e sempre quem acaba também arcando com o que resultado disso, né, acaba sendo o cidadão comum, que não tem o lobby de ficar lá lutando pelo
seus direitos, né, o que quer fazer e tal, e aí ele acaba tendo que pagar essa tarifa mais alta se tiver muita exceção entrando em regimes especiais. Então, não está fácil não, viu, Enéia? A gente tem que acompanhar porque eu acho que está faltando muito o compromisso da classe política, como a gente fala, a reforma política é a mãe de todas aí que está faltando, né? Sem dúvida, Juliana Rosa, Economia com você. A gente volta a conversar amanhã, é isso? Combinado. Show de bola. Amanhã é aniversário, né, de São Paulo, estaremos Amanhã é aqui. aniversário de São Paulo, estaremos aqui.